Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Silvia Oliveira, com o tema A Presença de Deus em Nosso Lar. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, com o tema de hoje, a presença de Deus em nosso lar, eu faço uma pergunta: como é que podemos reconhecer e cultivar a presença de Deus no nosso lar, mesmo diante de tantos desafios e conflitos familiares no dia a dia? Vem em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, edificar a casa sobre a rocha, né, que segue então as palavras de Jesus, que é prudente, pois quem confia, e pode vir chuvas, pode vir transbordarem os rios, soprarem os ventos contra a casa, e ela jamais, né, cederá, jamais cairá. Nos dias de hoje, é somente a gente ligar os noticiários que a gente percebe a quantidade de coisas ruins, a quantidade de crimes, de coisas pesadas que a gente vem fazendo, né, vem assistindo, que muitas vezes nos deixam para baixo, nos deixam com uma sensação de tristeza, de angústia. Então, o Evangelho vem nos dizer que assim, que quando nós temos fé, que a nossa fé é firmada em Jesus, nas palavras de Jesus, na nossa fé, né, diante de Deus, quando a gente confia que Deus é nosso Pai e Ele não quer o nosso mal jamais, então a gente se apega nele de todas as formas e leva a nossa vida da melhor forma possível. Pode vir tristeza, desencarnes, pode vir algum tipo de tristeza, um problema financeiro, que jamais a gente vai deixar de ter fé, jamais vai deixar de confiar no Pai que é supremo e nos protege o tempo todo, né? E nós da doutrina espírita, quando a gente quer aprender muito, que a gente se aprofunda, a gente lê muitas obras, né, de Kardec, de André Luiz. Então, assim, eu venho trazendo vários trechos de livros e, a partir disso, eu faço um comentário e quem quiser, fica à vontade de anotar, tá? No livro Conduta Espírita, por exemplo, de Valdo Vieira, por André Luiz, no capítulo 5, no lar, vem dizendo que a intimidade do lar, que é nosso templo doméstico, né, que se inicia o exemplo de bons hábitos, de firmeza, de caráter e sinceridade, né? A fé espírita, né, no clima da família, é fonte do espiritismo, que é na família onde a gente recupera toda a nossa dignidade, é para onde a gente corre nos momentos de tristeza, no momento de angústia. Nesse momento de tristeza a gente vem a socorrer, a pedir ajuda na família, que é dentro do nosso ambiente de lá, nosso ambiente santificado, né, que é onde a família é um presente que Deus nos deu, né? E quem cultiva o Evangelho no lar, por exemplo, tem na sua casa, faz da sua casa um próprio templo do Espírito Santo, do Cristo, né? Mesmo que você comece sozinho, que não tem ninguém da família, muitas vezes, que queira participar, que queira estar com você nesse momento, né, do Evangelho do lar, persevera, faz sozinho, começa sozinho, que assim, fisicamente, com certeza estaremos sozinhos, mas estaremos na presença de amigos espirituais que estão ali também para aprender e nos intuir em momentos, né, de leitura do Evangelho, de um comentário ali sobre uma leitura edificante que fazemos ali no momento. Falando da família, qual seria então para a sociedade o resultado de um relaxamento dos laços familiares? Se é lá na família que a gente traz, né, todo o acolhimento, todo o amor que a gente, né, faz para se refazer, é ali que vai ser, se a gente deixar com que se afrouxe esses laços, aumenta muito o número de egoísmo, né, que a gente tem visto hoje em dia muito um afrouxamento mesmo da família. Muitas pessoas não concordam que, né, tem uma família tradicional, mas hoje tem vários tipos de família. Eu acho que não importa qual delas e qual tipo de família. O que importa mesmo é o amor que traz. Então, se não tivermos mais esse amor de família, essa união em família, o egoísmo com certeza será aumentado, né?
Entre os casais, né, que mantenham, né, o Evangelho vem dizendo que mantenham o respeito entre si, que façam um do outro a prioridade, né, porque os filhos todos que temos, eles se espelham muito nas atitudes que os pais têm, sejam eles bons ou ruins, né? Então, assim, que os casais sejam um exemplo, que sejam prioridades um para o outro, que seja de respeito um com o outro, para que os filhos também cresçam nessa mesma unidade, com os mesmos exemplos e perpetuem esse exemplo de amor que tem dentro das casas. Na experiência doméstica, ordem, trabalho, caridade, benevolência, com compreensão, começam todos eles dentro de casa. E é no lar que encontramos o repouso, o refazimento, e de nada adianta termos mobílias caras, móveis caros, tapetes caros, se lá dentro a gente não tem um conforto e não tem um amor, né? E quanto aos parentes difíceis, né? O que a gente fala dos parentes difíceis? O parente problema, aquele parente que parece tão difícil de lidar, né? Ele vem, né, a doutrina espírita, o Evangelho vem nos dizer que ele também vem um teste para nós, né? Como examina a nossa evolução espiritual, ele vem também para a nossa evolução espiritual. Isso é, ele chega para nos trazer lições, para nos preparar, ele vem nos fazer um teste. Isso quando não somos nós o parente difícil, né? Que muitas vezes a gente, muito fácil falar que o parente dali é uma pessoa difícil de lidar, é uma pessoa que não se enquadrou ali no nosso campo familiar, mas muitas vezes o parente difícil, o familiar difícil, somos nós mesmos. Fazemos uma reflexão, fazemos uma reforma íntima, que é às vezes muito difícil, a reforma íntima, porque estamos de encontro com nós mesmos, né? E muitas vezes os que nós temos defeitos muito difíceis, nós nos encontramos no momento da reforma íntima, momentos, comportamentos que até mesmo nós julgamos em outras pessoas, né? A gente julga no outro, e às vezes a gente, numa reforma íntima, porque a gente começa o autoconhecimento, que o Espiritismo diz muito, ele ensina muito a reforma íntima, né? Então, assim, o autoconhecimento. E quando chegamos ao autoconhecimento, é muito dolorido, porque, como eu falei, né, muitas vezes a gente se dá de frente conosco mesmo, com nossos defeitos, com os nossas picuinhas. Então, assim, mas ao mesmo tempo é muito libertador aprender com os nossos próprios erros, né? Que a gente aprenda, né, a não exigir muito desses parentes que a gente julga serem difíceis, porque o comportamento dele pode ser igual ao nosso, mas não é porque a gente também tem um comportamento igual ao dele. Cada um está numa evolução, cada um está num patamar de evolução, cada um tem um conhecimento, cada um tem uma forma de pensar e de agir, né? Tenhamos, então, cuidado na hora de julgar, na hora de apontar o dedo para os outros, porque talvez nossos defeitos sejam piores do que o deles, né? No livro Mestre do Amor, do Divaldo Franco, por Joana de Ângeles, ele também dedica ele pede para a gente dedicar uma das 7 noites da semana ao Evangelho no Lar, né? Que como eu falei lá no início, que a gente faça, convide Jesus a pernoitar uma noite na nossa casa ali, né? Passar com a gente uma noite. É uma semana, é um dia só da semana, né? Prepara-se um ambiente familiar, um ambiente de paz, coloca uma garrafa de água, né, para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Coloca a família, quando a família toda não queira fazer, como eu já falei no início, comece sozinho, fazendo você sozinho, que a espiritualidade está ali, te apoiando, te intuindo, te falando o que for necessário para aquele momento de paz. E não sei se vocês sabem, mas uma casa, num edifício, num apartamento, que um edifício faz um evangelho no lar, esse edifício todo é iluminado pela
pela luz do amor, pela luz de Jesus. E uma casa, né, num quarteirão que também faz esse evangelho no lar, ele ilumina todo o quarteirão, ele ilumina todas as casas que ali estão próximas dele. Então, assim, só vemos benefícios, né? No momento em que a gente decide fazer o evangelho no lar. Tá? Num outro livro que eu trouxe também um trecho, que é o Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 12, né, que é a educação no lar. Ele diz assim, que o mundo corrompe a formação do caráter, mas a família é que tende a restaurar e a trazê-la de volta. Os pais, os responsáveis, é que são os primeiros mentores dos filhos. São eles que educam, protegem, ensinam o caminho do bem e a ser seguido, mesmo que isso custe a própria liberdade. Filhos tendem a seguir os exemplos dos seus pais e responsáveis, mesmo que esses exemplos não sejam tão bons. Mas então, nesse momento, o que a gente tenta é fazer o melhor que a gente pode, né? O melhor possível. Por isso que a gente deve muito aprender com leituras edificantes, com o próprio Evangelho, né? Livros a gente tem assim vários muito bons, né? De Divaldo Franco, do Chico Xavier, André Luiz. Então, assim, Joana de Ângeles, Hermance Dufour. Então, assim, opções temos de monte, tenho vários. Então, assim, façamos uso dessas leituras para que a gente possa né? Sermos instruídos e passar à frente para a família, amigos, aqueles que nos rodeiam, que estão sempre conosco, as partes boas, as lições edificantes de todos os livros. Tá? No livro também, Jesus no Lar, de Chico Xavier, no capítulo 1, ele vem falar também sobre o culto do Evangelho no lar. Porque a palestra, quando eu falei a presença de Deus no nosso lar, eu poderia falar somente sobre o Evangelho no lar, porque já traz tudo isso, né? Ele já vem trazendo para a gente que a gente trazer o amor para dentro de casa, o amor de Jesus, a caridade de Jesus, né? Trazê-la para dentro de casa só traz benefícios. Então, assim, se falasse somente do Evangelho no lar, já seria o suficiente. Né? Mas, para ilustrar, a gente traz livros que trazem essa confirmação, né? Que o Evangelho dentro do lar só traz os benefícios. E Jesus convida as famílias dos apóstolos a palestras edificantes e a meditação elevada. E desenrolou entre os escritos na sabedoria e abriu as portas. Né? E o primeiro culto do Evangelho no lar, de cristãos no lar, foi com Jesus e os apóstolos, né? Ele ia nas casas dos apóstolos e fazia a pregação do Evangelho, falava do Evangelho, né? Por isso que temos todas as cartas de Mateus, de todos os apóstolos, escrevendo tudo aquilo que passaram junto a Jesus, né? Nós temos um exemplo muito assim recente, há 5 anos atrás. Foi um episódio muito triste, muitas pessoas entregaram seus entes queridos, né? Muitos entes queridos desencarnaram, foi uma tristeza muito grande, uma surpresa muito grande para nós, quando tivemos em 2020, né, a chegada da pandemia, um vírus que se espalhou pelo mundo, né? E da mesma forma que foi ruim, também trouxe muitas e muitas coisas boas. Para mostrar que a família é uma usina de amor, antes da pandemia, né, os pais eram requisitados para reuniões, eram requisitados sempre para estar envolvidos em viagens, atividades sociais, né, congressos pelo mundo. Muito pouco ficavam em casa. Né? Eles eram quase que visitas nas próprias casas. Os filhos ficavam muito tempo com babás, com as empregadas domésticas, e viviam mais com os empregados do que propriamente com a família. Até que a surpresa chegou, né, com esse vírus, que todo mundo foi obrigado a ficar dentro de casa. Foi aí que a gente descobriu que mamães sabiam cozinhar, os papais também sabiam varrer um quintal, né?
em preservação da vida, nesse momento, as domésticas, as babás, tiveram que tirar uma férias forçadas, porque em preservação da vida de todo mundo, cada um teve que ficar na sua casa e não pôde sair para trabalhar, não pôde sair para passear, como todos nós experimentamos. Mas, de forma surpreendente, os filhos começaram a reconhecer os pais, que os pais sabiam cozinhar, muitas vezes saíram bolos, pipocas com filmes durante dias, né? Os pais ficaram em casa, não havia as reuniões, quando havia reunião era reunião online, né? Até que se descobriu, né, que a família é um ninho de amor que Deus nos presenteou, que muitas vezes as pessoas, na ambição de trabalhar o tempo inteiro para dar o melhor material para os filhos, acabavam esquecendo que a presença, que um bolo, que uma pipoca com filme, isso era muito mais valioso do que os bens materiais, né? Então, a partir da pandemia, muitas pessoas ajudaram umas às outras, né? Muitos idosos não podiam sair para ir ao mercado, não podiam fazer compras, e os vizinhos começaram o quê? A se solidarizar. Uns ajudavam os outros, buscavam compras, né? Entregavam nas casas, porque eles não podiam fazê-lo. E aí, com isso, se descobriu também muita caridade, muito amor no coração, que muitas vezes não tínhamos tempo de fazer. Então, aprendemos com a pandemia que, sim, tiveram muitos momentos ruins, mas também aprendemos que com ela vieram amor, caridade, vieram a união das famílias. E, com isso, muita gente seguiu a vida dessa forma, com o trabalho home office, né, que é os trabalhos em casa, para aproveitar o quê? Mais a família. Porque gostaram do ambiente em que tiveram junto com os filhos, reconheceram, às vezes, lições, comportamento dos filhos que não conheciam. Então, a pandemia não veio só para as coisas ruins, também veio nos ajudar a união e a caridade. Então, meus amigos, eu peço que assim, que façam o melhor que possam ser feito, orem, meditem, façam o evangelho no lar. E chamem a família, coloquem a família em contato todos os dias, façam coisas junto com a família, que é a melhor forma de termos caridade e amor ao próximo. Mostrando dentro da família que vamos aumentar para fora da sociedade. Muito obrigada. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.